Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Dando continuidade ao que o irmão estava falando sobre o assunto, eu vou ler em Provérbios 30, o 8, o 7 em diante. Diz assim: 2 coisas te pedi, mas não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negues e venha dizer: quem é o Senhor? Ou quem que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, temos que ser gratos a Deus por tudo, né? Independente da situação que estamos, mesmo não sendo a que a gente tem, que sonha muitas vezes, né? Deixar de pedir e agradecer mais, né? Porque Deus sabe aquilo que a gente precisa e do que a gente merece, né? Deus está sempre de braços abertos para nos atender. E eu quero ler também uma palavra que se encontra aqui em Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 20, que diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Eu tenho visto, não sei se é eu que tenho, não sei, tenho visto tantas pessoas fazerem tatuagem de dragão, coisas de dragão, que eu não via tanto tempo que eu não via isso. E as pessoas estão esquecendo que o dragão é a figura do Satanás, né? Então, as pessoas não têm se atentado para isso, eu creio, né? Então, temos que nos atentar para essas coisas, né? São detalhes que fazem muita diferença na vida de um cristão. Muito né? bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que tem um projeto extremamente sofisticado para todos nós, um projeto que nós temos que aceitar ele ao invés de querermos compreender ele, porque nós não temos, como seres humanos, capacidade de compreender totalmente o projeto de Deus. Eu vejo muitas pessoas que estudam, fazem teologia, estudam línguas, leem a Bíblia de ponta a ponta e ficam querendo explicar a palavra de Deus totalmente. Mas isso, irmãos, é impossível. Não houve, não há e não haverá homem nenhum na terra com a capacidade de entender a Bíblia toda, nem de explicar muitas coisas aqui que são mistérios de Deus. Livro de Apocalipse, por exemplo, aquilo que está oculto, livro de Daniel, muitas parábolas no livro de Mateus, no livro de Salmos, livro de Ezequiel, livro de Jeremias, livro de Sofonias e tantos outros. Então, irmãos, tem coisas aqui muito complexas que nenhum estudioso humano, por mais que ele queira achar que ele entende, que teve uma revelação de Deus, não dá para confiar na revelação. Por quê? Porque são mistérios de Deus. Como Deus falou, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, só Deus sabe o dia e a hora. Mas nós vimos aí várias e várias religiões marcando o dia da vinda de Jesus. E não aconteceu. Se envergonharam, porque não aconteceu. Porque esqueceram o que Jesus falou. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem. Igual agora, por exemplo, estamos vivendo um momento apocalíptico, né? As religiões, aí os pastores, praticamente 24 horas pregando
a vinda de Jesus, pregando o Apocalipse e que trazendo uma mensagem de que o mundo já está acabando, está acabado. E nós não podemos nos converter por causa disso. Porque o dia, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, é hoje. Então, eles estão marcando a vinda de Jesus, eles não falam se é para amanhã, ou se é para daqui 6 meses, ou se é para daqui 1 ano, eles não estão falando isso aí. Mas estão dizendo como se fosse imediatamente, entendeu? Não estão também falando que você tem que estar preparado. Mas o dia é hoje. Eu posso morrer hoje. E se eu morrer, Jesus veio para mim. Porque eu não teria oportunidade de me preparar, de me converter realmente. Então, a mensagem que nós aqui pregamos é de ressurreição e vida eterna. Nós pregamos o céu. Nós não pregamos a terra. Nós não pregamos também a morte, nós pregamos a vida. Jesus falou que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós pregamos a vida, a ressurreição. Nós, mesmo que a gente morra, não importa como, não interessa como, um dia o Senhor nos ressuscitará. O que é ressuscitar, irmãos? É você ter vida de novo, a mesma pessoa que você é. Essa mesma pessoa que está dentro desse veículo que Deus te deu para você andar aqui na terra, porque o corpo nada mais é do que um veículo. Assim como você compra um carro para você andar nele e ir de uma cidade para outra, de um lugar para outro, Deus deu para nós um corpo que funciona 24 horas por dia. Você come arroz, feijão e funciona 24 horas por dia. Entendeu? Funciona por 80 anos, 100 anos, até mais. E esse corpo Deus deu para que a gente vivesse nesse projeto da terra, que Deus já deixa claro que é um projeto falido. Deus deixa a gente envelhecer, Deus deixa a gente enfraquecer. Para quê? Para que a gente possa nos tornarmos seres humanos. Como Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como o presbítero Paulo estava falando aqui, sobre a gente compreender que no deserto, que na prova, são oportunidades que Deus nos dá para a gente evoluir, para a gente adquirir paciência, para a gente adquirir sabedoria, adquirir alegria, saber dar valor à vida que Deus nos dá. Porque, irmãos, se o milionário que é um milionário, ele tendo tudo, ele ainda não consegue ser feliz, ele está guerreando, está matando, está enganando, está roubando, está tentando suicidar, está espancando a mulher. Então imagina nós, os seres humanos normais, que 90% da população são pessoas normais, que lutam a cada dia para poder morar, para poder botar um pão na sua casa, entendeu? Vivemos debaixo dessa pressão, dessa escravidão aí, dessa sociedade falida criada pelo ser humano. Por isso que Deus deixa claro lá quando fala com Samuel: Samuel, não fica triste porque eles te rejeitaram, Eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim, entendeu? Porque não quiseram que eu fosse o seu rei. E você tem a oportunidade de escolher quem que você quer que seja o teu rei. Você sabia que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Você já parou para pensar nisso? Que Ele é o seu rei, se você quiser, se você eleger Ele como seu rei. E muitas pessoas falam que acreditam em Deus, mas não querem ser governadas por Deus. Então não creem em Deus. Jesus fala: quem crê. Aí você fala: mas só de você falar que acredita que Deus existe, está bom? Não é isso, irmão.
quando Deus fala quem crê, a pessoa que crê é aquela que ela conhece a palavra de Deus. Primeiro ela lê a Bíblia, para saber em que ela tem que crer. Porque senão você vai andar, o que Jesus fala? Um cego não pode guiar o outro, ambos cairão numa cova. Se você não lê a Bíblia, você vai ser guiado por quem? Por um cego que não leu a Bíblia. Ele está acreditando nos talmudes, nas revistinhas, nos livrinhos escritos por religiosos, nas interpretações das pessoas que se dizem superior a você, que está sentado num banco, ou que está ouvindo uma palavra. E essas pessoas agora, elas vão determinar para você qual é o caminho verdadeiro, sendo que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem nenhum maior, nenhum melhor. A pessoa pode ter o título que ela quiser, ela pode ter o conhecimento que ela quiser, ela pode ter o estudo que ela quiser. Se ela não se converter de coração, com todo o seu coração, se ela não lutar de verdade todos os dias, tomando atitude diária, desde quando acorda, até em sonhos, irmãos, a gente tem que tomar atitude, porque os demônios, eles trabalham na nossa mente. Se não fosse assim, um casal que se ama jamais ia brigar, porque normalmente você briga com quem você não gosta, seria o lógico, com quem você não conhece. Você nunca viu a pessoa vem fazer um afronto, um desaforo, alguma coisa, você briga. Agora, você brigar com quem você ama e com quem te ama, isso é uma coisa que é coisa de animal. Porque cachorro briga com cachorro também, passarinho briga com passarinho, gato briga com gato, mas são animais. Nós somos seres que raciocinamos, então não era para a gente brigar com quem a gente ama. E por que a gente briga com quem ama? Da onde vem esse pensamento? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo. O dia que você estiver discutindo com a pessoa que você ama, você vai lá no quarto, fala com Deus, fala: Senhor, estou discutindo com quem eu amo, com quem me ama, com a bênção que o Senhor me deu. Isso é certo? É isso que eu tenho que fazer? Por quê? Declara perante Deus, fala: Senhor, eu não estou rasgando dinheiro, eu não tomo água na privada. Chega na tua casa com sede, a água da bombona é branquinha, limpinha, a água da torneira também, e a água da privada também é limpinha, mas você não toma água nela. Por quê? Porque você não é doido, né? Você não é doido, você raciocina, né? Você faz conta, entendeu? Mas, então, se você tem essa capacidade de discernir, de raciocinar, por que você briga com quem você ama? Da onde vem esse pensamento? A Bíblia fala sobre demônios do início até o fim, mas ninguém quer pregar sobre isso, ninguém quer falar sobre isso. O crente, quando você fala, ele isola, porque não se pode falar nisso. Então, irmãos, Deus chama a gente para a gente saber fazer conta. Não é para você ficar agora só preocupado com mistérios, com revelações. Tem gente que está indo na igreja só para receber revelações de homens. A palavra que mais importa aqui na terra, irmãos, são os 31.105 versículos da Bíblia, os 1.189 capítulos da Bíblia. Essa é a palavra, esse é Deus falando com a gente, o próprio Deus falando com a gente. É isso que tem que ser importante, isso tem que ser superior a tudo, até ao teu sentimento, o teu pensamento, porque esse é o pensamento de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é o projeto ideal para o ser humano, que você precisa dele. Então, por exemplo, eu vou ler para vocês aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, que Deus dá um exemplo fantástico, ele conta uma parábola fantástica. A parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então Deus já está mostrando como que é o reino dos céus. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha aqui, irmão, isso aqui é uma coisa importantíssima para a nossa vida. Primeiro, aqui Deus está falando de pessoas prudentes. O que é a pessoa prudente? É a pessoa que observa. Não é aquela pessoa tola que sai desesperada, sem olhar para nada. Aquela pessoa que entra num carro, não para na esquina, não observa se o sinal está fechando e passa no sinal fechado. É aquela pessoa que come qualquer coisa, não dá valor à sua saúde, ao seu corpo. É aquela pessoa, a prudente é a pessoa que observa a vida, que faz conta. O louco é o que sai desvairado. É isso que Deus está falando aqui. O prudente, ele, quando ele saiu de casa, ela falou assim: olha, eu vou levar a lamparina aqui, mas se eu não sei a hora que ele vai chegar, pode ser que demora, eu vou levar mais azeite. Então ele já pensou antes, analisou antes, foi preparado, entendeu? O louco não, ele vai querendo a mesma coisa, mas ele não faz conta, e Deus não chama tolo, Deus não chama pateta, Deus não chama emocionado, Deus chama gente que pensa, que analisa. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo nos melhores tempos da humanidade. Nós somos pessoas extremamente privilegiadas, porque hoje você pode ser uma pessoa simplesinha, que ganha pouco, um salário mínimo. Você pode ter um celularzinho, com esse celularzinho você pode ouvir vídeos dos melhores médicos do mundo, você pode ouvir vídeos dos melhores pregadores do mundo, você pode ler as melhores Bíblias do mundo. Então você só não adquire conhecimento porque você não quer. Você não quer. Agora, se você não quer também é problema seu. Porque Deus, no dia do julgamento, vai dizer: mas meu filho, na época de Moisés, na época de Josué não tinha luz elétrica, não tinha uma Bíblia escrita, era semi-analfabeto, e eu falei para ele ler a Bíblia de dia e de noite, meditar nesse livro. Aí você não quer ler a Bíblia, não quer agir como ser humano, você quer agir como um animal, e quer morar no céu, sem mudar nada, sem se converter. Eu preguei a conversão do início da Bíblia até o fim. Deus vai dizer para você: você não quis, ficou agarrado na terra, vivendo com pensamento terreno, investindo no corpo apenas. Como eu digo, irmãos, o corpo é apenas um veículo. Você compra um carro para você trabalhar ou para você passear, ele é um veículo, você tem que cuidar dele, não tem? Você não cuida? Tem que lavar, tem que botar gasolina, tem que botar óleo quando vence.
Assim também, Deus te deu um veículo para você andar aqui na terra, você tem que cuidar desse veículo, até o dia que você morra, mas você tem responsabilidade com esse veículo. E assim as coisas que Deus te dá, o cônjuge que Deus te dá, filho que Deus te dá, casa que Deus te dá, né? Carro que Deus te dá. Tem gente que acha que consegue através do trabalho, entendeu? Você pode, ser o maior trabalhador do mundo, se Deus não estiver contigo, você pode ganhar o dinheiro que for nesse mundo. Você não vai, isso não quer dizer que é prosperidade, irmão. Prosperidade vem com a bênção de Deus, vem com a presença de Deus, vem com a paz do Senhor, vem com a alegria de Deus. Isso é prosperidade. Quantidade não quer dizer nada. E quando Jesus está falando aqui de azeite, que essas prudentes estavam preparadas, por que falou azeite? Azeite aqui, irmãos, representa a palavra de Deus. Essas noivas prudentes, elas estavam com a palavra de Deus dentro delas. Elas estavam preparadas. Elas se esforçaram, elas investiram mais. Elas compraram mais azeite, não foi? Tomaram mais atitude. Pagaram um preço maior. E assim, você, para estar preparado para o dia do Senhor, para a vinda do Senhor, que nós não sabemos a hora, que pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, entendeu? Você, meu irmão, você tem que ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Você obrigatoriamente tem que ler a Bíblia, porque na hora que o Senhor chegar, Ele vai ver se você está cheio da palavra de Deus. Porque se você não tiver, você não vai estar preparado, irmão. Senão não precisa de Bíblia, então vamos rasgar a Bíblia e vamos jogar fora. Se é para ser de acordo com o que o homem fala, com as historinhas do homem, com as interpretações do homem, irmãos, não se esqueçam que as pessoas que mandaram matar Jesus, elas conheciam a Bíblia de ponta a ponta. E como que na Bíblia elas conseguiram achar uma justificativa para mandar soltar um assassino ladrão, que era Barrabás, e matar um inocente. Como que elas acharam aqui na Bíblia? Eu não acho. Eu leio o Velho Testamento inteiro, você não vai achar essa justificativa, não. E da onde que acharam? As contaminações, como Jesus falou, o fermento dos fariseus. As interpretações dos pastores, dos sacerdotes, dos profetas, acrescentando na palavra de Deus, colocando as suas ideias na palavra de Deus. Então, por isso que a Bíblia, meu irmão, você vai compreender ela pela própria Bíblia. A gente lê a Bíblia pela Bíblia, entende a Bíblia pela própria Bíblia. A própria Bíblia se explica e te explica. Agora, se você tem alguma dúvida e alguma questão, ore a Deus, que Deus te revela. O que eu posso te garantir, irmão, ainda sem conhecer a tua vida, é que aquilo que está revelado na Bíblia, como diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, você não consegue praticar ainda. Nem os 2 mandamentos, porque Deus, Ele resume toda a Bíblia em apenas 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Nem isso você consegue fazer. E se você disser para mim que está fazendo, eu vou ser obrigado a falar para você que você está mentindo. Que amar de conversa é uma coisa. Eu quero ver você na prova. Eu quero ver você na dificuldade. Ser irmã de caridade num convento é a coisa mais fácil do mundo. Então, irmãos, com Deus não tem fingimento, irmãos, não tem hipocrisia. Você tem que se apresentar a Deus assim do jeito que você é, mas você tem que saber como você é. Como diz aqui, a palavra do Senhor diz, você tem que examinar você. Porque examinando os outros, você faz isso toda hora, todo dia. Se te soltar lá no centro de São Paulo, com milhares de pessoas andando para lá e para cá, cada pessoa que você olhar, você já está dando nota para ela, você já está analisando. Entendeu?
Você acorda de manhã, você já tem um caderno dessa grossura, assim, que já olhou defeito de todo mundo. Entendeu? Eu mesmo fui uma pessoa extremamente crítica, entendeu? E hoje, já velho, eu vejo, eu fico com vergonha de Deus. Falo, Senhor, eu consegui criticar tudo e todo mundo que fizeram, mas eu não tenho competência para fazer nada que eles fizeram. Entendeu? Por quê? Porque eu não consegui me criticar. Que a Bíblia chama a gente para isso. Observe-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Então, nós temos que exercitar isso, praticar isso, né? Começar a observar o que a gente fala, como a gente age. Por isso que Jesus fala que nós temos que orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Todos os dias você tem que tirar pelo menos uns 3, 5 minutos. Claro, você vai dizer que não tem tempo. Uns 3, 5 minutos e analisar o que você fez naquele dia. E você sim te criticar, você sim te julgar, você sim te condenar, você sim observar. Porque aplaudir não precisa, irmãos. Entendeu? Não precisa. Jesus fala que os sãos não precisam de remédio. Jesus fala, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que Deus quer é que a gente olhe o nosso defeito e a gente nos condene pelo nosso defeito. Porque a palavra do Senhor diz, se aquele que reconhece os seus pecados, ele os deixa. Se você não reconhece o seu erro, como é que você vai deixar seu erro? Você toda a vida vai estar justificando o seu erro e ainda botando a culpa nos outros. Fazer igual Adão fez e Eva também. Já começa o exemplo por aí. Eva culpou o diabo, Adão culpou a Eva. E nós estamos fazendo o mesmo, não é, irmãos?